Então, hoje nós vamos falar sobre o chamado potencial degrau, que é um dos problemas unidimensionais Estão me ouvindo? Estão vendo a tela direitinho aí? Algum problema? Tudo certo? Tudo ok, professor. Tá. Beleza, então... Tá. É um dos chamados potenciais unidimensionais, então a gente simplifica a equação de Schrödinger primeiro em uma dimensão, e aí tem vários potenciais. O que significa um potencial? Um potencial é uma maneira de descrever uma interação, né? Porque na mecânica quântica aqui nós consideramos potencial em vez de força. Classicamente, a gente teria a segunda lei de Newton, né? Que eu dei aula sobre isso hoje, inclusive. Classicamente, a gente teria a segunda lei de Newton. Teria uma força que é menos uma derivada do potencial em relação à posição. Mas aqui na mecânica quântica, a gente tem a Hamiltoniana, que representa a energia, aplicada numa função de onda que resulta na energia vezes a função de onda, isso para os autoestados, né? Estados estacionários. Então essa Hamiltoniana ela vai ser uma energia cinética mais um potencial. Então o que significa isso? Significa que quanticamente a gente não trabalha com a força, mas sim com o potencial para descrever a interação. E a gente poderia fazer uma conexão com a mecânica clássica através dessa relação aqui, que de fato é uma relação famosa, que é um exercício clássico aí que sempre cai. E eu, mesmo sendo tão importante, eu esqueci completamente o nome agora. Teorema de Ehrenfest, algo assim. Tá. Então, estou dizendo isso só para tentar justificar por que a gente estuda um monte de potencial diferente. É porque cada potencial vai representar uma interação diferente. E nós estudamos apenas os mais simples. Tá? Então, por exemplo, vamos estudar esse potencial aqui, que vai ser um certo V0 para x positivo e vai ser nulo para x negativo. Esse vai ser o potencial degrau. Então esse potencial é essa linha que eu estou pintando aqui de vermelho. Não interessa muito o valor do potencial no zero, mas se algum matemático passar correndo aqui, a gente bota igual a zero só para dizer que ele se anula, que ele vai ser V0 lá no zero também, né? Mas na verdade isso daqui é uma simplificação de um modelo mais ou menos assim. A gente poderia ter um potencial, na verdade, que ele é nulo, mas que bem aqui ele tem um aumento brusco, contínuo. Deixa eu fazer de outra cor. A gente poderia ter um potencial que é aproximadamente nulo aqui, mas que aumenta e depois tende a um valor constante também, né? Então isso aqui poderia simular dois eletrodos, como é sugerido lá no livro, né? Poderia ser um negativo e um positivo, entre aspas, porque na verdade aqui vai ter um potencial zero e aqui constante V0. E aí a gente pode imaginar um elétronzinho tentando se movimentar através dessa barreira, né? Que na verdade é uma barreira, é o tipo degrau, tá? Na verdade essa função é uma função degrau, né? Enfim, não precisa a gente entrar nesse detalhe, mas é uma função degrau. Então na verdade essa função que eu escrevi aqui em cima, esse degrau, é uma simplificação dessa situação mais realista em que o potencial varia continuamente. Mas aí o que a gente faz? A gente aproxima por uma barreira assim reta, porque é mais fácil matematicamente de resolver do que esse potencial aqui, que pode ter uma forma muito complicada, a equação vai ficar muito complicada, tá? Então a gente imagina essa transição como uma espécie de barreira que aproxima isso aqui por um quadrado. Boa noite, Manuel. E fazendo essa aproximação a gente estuda
tudo, tá? E na aula de hoje, nós vamos supor então que a energia dessa partícula, que é constante, ela vai ser menor do que a altura desse degrau. Essa vai ser a hipótese de hoje. O caso em que a energia é maior do que o potencial, eu vou deixar como exercício para vocês, que já vai valer para a prova, tá? Então depois vocês dão uma olhada aí no Esberg, que vai ser para a prova, no caso esse aqui, em que a energia é maior do que o V0, beleza? Bom, mas hoje nós vamos estudar simplesmente o caso que a energia é menor que o potencial V0. Então ele está representado aqui nesse gráfico por essa linha que eu estou pintando aqui de azul. Essa linha azul representa a energia da partícula, que é constante, que poderia representar um elétron passando entre dois eletrodos, como é a sugestão do livro imaginar essa situação, tá? Ok. Então, quanticamente o que a gente tem que fazer é resolver a equação de Schrödinger. Meu Deus. Só alguém deixou o microfone ligado aí, não sei quem foi. Então, nós vamos ter duas regiões aqui. Vai ter essa região aqui que eu vou chamar de região 1, tá? Que é a região para x menor que 0. E aqui uma região 2, que é a região para x maior que 0. Por que a gente tem que fazer isso? Porque a equação de Schrödinger vai ser diferente para cada região. Então, aqui na região 1, não sei se dá para enxergar direito esse roxo aí, mas aqui na região 1, a equação de Schrödinger vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m, segundo a derivada de π em relação a x, mais v, igual a e, π. Só que nessa região 1, o potencial é zero. Então, na verdade, a equação é só isso aqui. E rearrumando essa equação, a gente pode escrever ela desse jeito. Certo? Isso, na verdade, é uma equação que já apareceu aqui, né, para a partícula livre. Porque, na verdade, se o potencial é zero, então do lado esquerdo é uma partícula livre, certo? Mas o que a gente vai fazer para simplificar, então, é definir um K1. Por que K1? Porque tem a outra região, e na outra região vai ser um outro K. Então, nesse aqui, esse K vai ser raiz de 2me sobre H cortado, que só para reforçar, esse K é real e ele é positivo. Tá? Então, definindo esse K real e positivo, a equação fica π duas linhas mais K1 ao quadrado π igual a zero. Então, matematicamente, pelo menos, é a mesma equação da partícula livre que a gente já resolveu. Então, nessa região 1, só para completar,
Só para ficar completo aqui o slide, a equação é essa. E a solução, sendo K1 raiz de 2ME sobre H cortado. E a solução geral é A vezes uma exponencial imaginária desse K1x, mais B vezes a exponencial imaginária negativa desse K1x, tá? Então essa é a solução geral. Não tem muito o que fazer depois disso, por enquanto, a não ser observar que essa solução é válida para x maior do que ou igual a zero, tá? Agora vamos ver a região 2. Então a gente resolveu a equação de Schrödinger para a região 1. Agora vamos resolver para a região 2. O que é a região 2? É x menor, x maior do que zero, tá? Maior do que ou igual, tanto faz. Agora a equação ela vai ter um potencial, né, que vai ser constante. Então agora esse potencial ele vai ser constante e vai ser igual a V0. E nessa região nós estamos supondo que a energia é menor do que a barreira. Então é uma partícula com energia menor que a barreira. Então isso vai ser levado em consideração aqui. A gente passa o E subtraindo então e fica V0 menos E vezes πc igual a zero. Passa esse termo aqui multiplicando, invertido, então fica π duas linhas, menos 2m V0 menos E sobre H cortado ao quadrado π igual a zero, tá? Então essa vai ser a equação. Agora nós vamos definir um K2, continuando aqui na região 2. Ops. Boa noite, Alan. Então, continuando. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Então, continuando aqui na região 2, e definindo, né, essa outra constante K que vai ser diferente da primeira, né, que vai ser raiz de 2m vezes V0 menos E, tudo isso dividido pelo H cortado. Então notem que esse K2 ele vai ser também real e vai ser também positivo. Por quê, né? Porque aqui a gente está supondo que o V0 é maior que E. Então isso significa que V0 menos E é positivo. Então se é positivo, eu estou calculando a raiz de um número positivo, que é um número positivo. Você quer falar alguma coisa, Alan? Diga. Ou apertou sem querer? Não, foi eu apertei aqui sem engano. Ah, tá. Bom, então com isso a equação dessa região 2 fica π duas linhas menos K2 π igual a zero. Isso na região em que o x é positivo. Eu esqueci de dizer, mas essa daqui é para a região x negativo, né? Só reforçando. Muito bem, então temos essas equações aí. Então o que eu vou fazer? Agora a gente tem que resolver, né? Então a solução geral vai ser uma certa constante, como a gente já usou a e b, vamos usar c para essa aqui, vezes e, aqui é k2 ao quadrado, eu errei, ali está certo. Então aqui vai ser elevado a k2 vezes x, mais uma certa constante d,
vezes e elevado a menos K2 vezes x. Então essa é a solução geral para x positivo. Aí aqui nós fazemos uma observação que é o seguinte. Esse termo c vezes e elevado a K2x, ele diverge quando x tende ao infinito, né? E isso não pode acontecer com a função de onda. Por quê? Porque a função de onda ela representa vagamente uma partícula. Então, se a função de onda vai para o infinito, significa que a partícula... Significa o quê, né? Interpretando o psi como uma probabilidade ou algo relacionado à probabilidade, isso significaria que a partícula vai ter uma probabilidade que tende ao infinito, que não faz nenhum sentido. Então, para que a gente consiga ter um modelo matemático que represente melhor a situação física, esse termo tem que ser desprezado. É como se fosse uma espécie de condição de contorno no infinito, em que a gente supõe, como a função de onda tem que tender a zero no infinito, não pode divergir no infinito, a gente vai usar essa condição de contorno para dizer que essa constante c é igual a zero. Tá? Então, nós fixamos o valor dessa constante c como sendo igual a zero. Tá? Então, resumindo, nós temos o seguinte. Foi mal aí pelos sons do Windows. Resumindo, então, nós temos essa função de onda bem aqui. Tá? Vai ser uma função de onda psi de x, que vai ser a e elevado a ik1x mais b e elevado a menos ik1x para x positivo ou zero, e vai ser uma certa constante d vezes e elevado a menos k2x para x menor que zero, sendo k1 raiz de 2me sobre h cortado, né, sendo k2 raiz de 2m vezes 0 menos z. Oi? Professor, não é o contrário, é a primeira, né, para x menor ou igual a zero? Exatamente, exatamente. Falei besteira. Obrigado. Passou um caminhão do lixo aqui e bateu nos fios e piscou aqui. Então, se eu sumir do nada, vocês já sabem, né? Deu merda no fio. E aí, só ano que vem agora. Eu acho que não foi nada não. Então, resumindo, a gente tem essa solução aí. Tá? Onde esse A, B e C são constantes desconhecidas até então, né? A, B e D até então são constantes desconhecidas. Esse K1 e K2, então, eles dependem do tamanho da barreira, que é o V0, e da energia da partícula, que é o E, né? Então, eles são conhecidos, eles são fixos e são constantes positivas, né? Porém, o A, B e D são constantes desconhecidas. Pessoal, é complicado discutir esse problema aqui.
não é tão simples quanto parece. Como vocês perceberam, resolver, talvez vocês tenham achado simples, eu achei pelo menos que ficou essa impressão. É simples de resolver esse problema, mas não é tão direto assim, tão simples assim entender o significado dele. Eu tô batendo cabeça aqui tentando entender uma coisa. Eu vou dizer para vocês depois. Mas olha só, primeiro problema. Essa função de onda não é normalizável. A função de onda do lado direito, x positivo, ela é normalizável porque essa integral aí dá uma integral da exponencial que dá uma constante, de fato. Mas a integral do lado esquerdo ela não é normalizável. Então isso significa que A, B e D não podem ser determinados através da normalização. Tá? Então, sobre as constantes A, B e D, elas não podem ser determinadas através da normalização porque a função de onda não é normalizável. Tá? Essa psi aí não é normalizável. Tá? Por esse motivo, nós não podemos determinar nem A, nem B, nem D pela normalização. Espera aí, pessoal, só um instante. Só um instante. Pessoal, desculpa aí. Tudo bem, voltei. Bom, então não podemos determinar A, B e D pela normalização. Professor, Diga. não tá dando para ver o senhor. Parece que o senhor desligou o áudio lá no programa que grava. Não, lá eu liguei, eu esqueci de ligar aqui. Foi mal aí. Ah, ah, tá. Desculpa aí, obrigado. Então, eu estava dizendo, não podemos determinar A, B e D pela normalização. Tá? Então, se a normalização é o que leva a toda a interpretação, o que a gente deve fazer? Bom, o que geralmente se faz nesse problema é simplesmente estudar o processo de transmissão e reflexão da onda, tá? Então é o que nós vamos fazer aqui porque é o que está nos livros. Mas aí eu vou deixar um questionamento para vocês sobre isso depois, tá? Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos utilizar não, nós vamos considerar, né, as propriedades da função de onda, as propriedades de continuidade da função de onda, psi, e das suas derivadas. Na verdade, a gente só vai precisar da derivada em relação a x, né? Então eu vou botar só essa, da derivada em relação a x. A outra em relação ao tempo tem que ser contínua também, mas isso já foi resolvido antes. Tá? Então vai ser igual a e elevado a menos i ômega t, que é elevado a menos i e t sobre h cortado, e esse é constante, então a gente nem discute mais isso. A gente vai discutir a derivada em relação a x. Tá? Então vamos considerar as propriedades de continuidade para deduzir
coeficientes de transmissão. Coeficientes de transmissão e reflexão. Na verdade, a gente vai calcular só o coeficiente de reflexão, porque ele vai ser igual a 1. Tá? Então, temos essa situação. Psi não é normalizável. Por esse motivo, nós não podemos determinar a B e D pela normalização. Então, o que nós vamos considerar é a continuidade da psi e da sua derivada. E a partir daí, nós vamos estudar uma modo como essa função de onda é refletida por aquela região de transição, que é justamente x igual a zero, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Ok. Então, vamos lá. Quando eu falo propriedade de continuidade, eu quero dizer o seguinte. Que a função de onda psi deve ser contínua. Na verdade, o simples fato da gente escrever a equação de Schrödinger já implica isso. Porque para que a gente possa escrever a equação de Schrödinger, ela tem que ser diferenciável duas vezes. Então, ela só é diferenciável se ela for contínua. E a mesma coisa deve acontecer com a derivada, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar lá do cálculo 1 disso aqui. Mas eu também sou professor de cálculo 1, então não tem problema. O que isso quer dizer, talvez vocês lembrem, é que ela tem que ser contínua. Quando a gente fala contínua, é contínua num ponto, tá? Então o que a gente quer dizer é que a função de onda ela tem que ser contínua em todos os pontos onde ela estiver definida. E a derivada em relação a x dela também deve ser contínua em todos os pontos onde ela é definida. Tá? E isso deve ser verdade em todos os pontos. O que significa todos os pontos? Em todos os valores de x. Inclusive, esse aqui é o ponto importante. Inclusive, nos pontos nos quais, ou no ponto no qual, né, se for só um, se for mais de um, nos pontos nos quais o potencial V não seja contínuo, tá? Eventualmente, né, pode ser que ele não seja. Então, no nosso exemplo, ou melhor, no caso do potencial degrau, V é descontínuo em x igual a zero. Então, resumindo, a função de onda tem que ser contínua, a sua derivada em relação a x também, e isso deve acontecer para todos os valores de x. Inclusive, no nosso caso, isso deve acontecer para x igual a zero, que é o ponto no qual a função de onda, o potencial, tem um salto. Então, ele é descontínuo. E é justamente o fato da função de onda ser contínua nesse ponto, x igual a zero, onde o potencial não é que vai nos dar relações entre os coeficientes que irão nos permitir calcular esses tais coeficientes de reflexão, que é o que a gente vai calcular, tá? Então a psi deve ser contínua,
a sua derivada também. Isso deve ser válido em todos os pontos, todos os valores de x, inclusive quando x é descontínuo. No nosso exemplo, esse potencial é descontínuo em x igual a zero. Por quê? Porque ele tem um salto, ele vai de 0 para v0, e isso é feito através de um salto, uma descontinuidade, tá? Então vamos aplicar isso no nosso exemplo. Deixa eu só diminuir aqui esses... Tá me atrapalhando esse som do sistema aqui. Tá. Então vamos ver. Vamos ver. Aplicando essas propriedades ao potencial degrau. Então, aplicando a primeira, vamos chamar essa daqui de propriedade 1. Vamos chamar essa daqui de propriedade 1 e essa aqui de propriedade 2, tá? Então, aplicando P1, o que a gente vai ter? O fundamental é justamente o ponto em que dá problema. Então, se a gente pegar nossas soluções aqui, a gente já sabe que aqui do lado esquerdo essa função de onda é contínua porque é uma exponencial e blá blá blá. E aqui do lado direito também é contínua porque é uma exponencial e blá blá blá. Matemática diz que é, então é, certo? Agora, quando x igual a zero é que dá problema. Só que quando x é igual a zero, o que a gente vai ter é que esse lado aqui tem que ser igual a esse no ponto x igual a zero. Então é como se tivesse vindo uma função de onda aqui, né, e outra aqui que faz isso. Aí o que a gente tem que fazer é encaixar uma na outra. Então o que a gente vai fazer é pegar essa função do lado esquerdo, que é oscilante, a do lado direito, que é uma exponencial decrescente, a gente vai juntar as duas e a função de onda vai ficar assim. Para x menor do que ou igual a zero e para x maior do que zero, certo? Ou assim também, tanto faz. Então é isso que a gente vai fazer, vai colar essas duas. Então a gente só precisa se preocupar justamente com o ponto problemático, que é o x igual a zero, que está bem aqui. Certo? Só que a gente tem que se preocupar. Então a gente vai comparar a função de onda do lado esquerdo com a função de onda do lado direito no limite em que para ambas, x tende a zero, certo? Então o que a gente tem que fazer é o limite dessa função de onda psi do x menor que zero, quando x tender a zero, e isso tem que ser igual ao limite da outra função psi, quando x é positivo, quando x tender a zero. Tá? Então vai ser o limite aqui do lado esquerdo dessa função, quando x tender a zero, tem que ser igual ao limite da outra, que é d e a menos k2x, quando x tende a zero. Tá? Então esse limite é muito fácil de calcular, que são funções contínuas, é só substituir. Então fica a e elevado a zero mais b e elevado a zero igual a d e elevado a zero. Então simplesmente a mais b igual a d. Certo? Então essa é a primeira relação. Vamos usar a numeração aqui do livro. Lá no livro essa é a equação 620. Para facilitar quando vocês forem... que eu sei que vocês vão ler tudinho isso aqui no livro depois. Então... então já fica aí a numeração do livro. Tá? Então vamos ver a propriedade P2 agora. Tá? Para aplicar essa propriedade P2, nós temos que primeiro determinar essas derivadas.
Então a gente tem que primeiro determinar quem é a derivada da função do lado esquerdo, que é essa para x menor que zero, né? Que é só derivar a função, então é a elevado a i k1x mais b elevado a menos i k1x. Então derivando, cai esse ik1, então fica ik1a mais, aliás, menos, né, porque vai cair o menos ik1 dali. Então essa é a derivada. A derivada do lado direito vai ser a derivada de d vezes e elevado a menos k2x. Então vai ser simplesmente menos k2d exponencial. Só uma observação, pessoal. Eu devia ter falado dessas propriedades antes, porque elas estão lá no final do capítulo 5 do livro, tá? Só que eu acabei esquecendo. Mas eu estou falando agora. Elas valem sempre, essas propriedades, tá? Elas não se restringem a esse problema. Nós vamos estudar algumas barreiras de potencial, que na verdade esse é o caso aqui, né? Tem uma região de transição, então é uma barreira. E em todos esses casos de barreira tem que usar essas duas propriedades, porque elas é que vão permitir resolver, entre aspas, o problema, tá? Então depois de resolver a equação de Schrödinger e obter o psi, a gente tem que usar essas duas propriedades aqui, essas duas aqui, para determinar essas relações entre os coeficientes, tá? Então a gente determinou essa primeira relação, 6,20. Agora vamos aplicar isso aqui e vamos obter outras relações, tá? Então agora, juntando essas duas, nós temos o seguinte. Nós precisamos que o limite da derivada do lado esquerdo, quando x tende a zero, seja igual ao limite da derivada do lado direito. Eu estou usando maior, mas é maior do que o igual, na verdade. Quando x tende a zero também. E infelizmente aqui o quadro deu pequeno, mas a gente continua no próximo. Então só o que a gente vai fazer simplesmente é substituir o x igual a zero na primeira aqui e x igual a zero na segunda aqui e igualar, certo? Não é tão complicado assim, né? A gente substitui x igual a zero em uma e iguala na outra, porque essa é uma das condições da continuidade, tá? Então o que que vai fazer? Vai ficar o limite quando x tende a zero. De um lado vai ficar ik1a e aí ik1x menos isso aqui igual ao limite do lado de lá de menos k2d, isso aqui, também quando x tende a zero. Então esses dois limites eles não envolvem nenhum grande problema, é só substituir o x por zero. Então fica ik1a elevado a zero menos ik1b elevado a zero igual a menos k2d elevado a zero. E elevado a zero é 1, né? Lógico, então só para não pular nenhum passo, vamos escrever de novo isso aqui. Tá? Então, só passar esse ik1 dividindo para lá e vou obter o a menos b. Então, a menos b vai ser menos k2d sobre ik1. Só que aqui eu posso multiplicar e dividir por i. Embaixo vai ficar menos 1, em cima fica menos i. Aí, simplificando, fica
e K2 sobre K1 vezes D. Então vejam que nós obtivemos duas equações. Essa, que é a 621 lá do livro, e essa daqui, que é a 620 do livro. São apenas duas equações, só que são três incógnitas, A, B e D. São equações lineares de três incógnitas e são duas equações. Então não tem como a gente resolver e encontrar as três. No máximo tem como a gente encontrar duas em função da terceira, tá? E é o que nós vamos fazer. Por que a gente escolheu o D? Vocês vão ver depois só, né? A gente escolheu o D para ficar isolado, porque assim na hora que a gente calcular um negócio lá depois, ele vai sumir. E a gente vai poder realmente ter algum resultado. Então vamos agora determinar A e B em função de D, certo? Vamos lá. Então o que nós temos aqui é um sistema de duas equações e três incógnitas, que é A mais B igual a D, A menos B igual a I, K2 sobre K1, D, certo? Então nós podemos somar e depois subtrair essas equações. Então somando, quando a gente somar, vai cancelar esse com esse e vai ficar 2A igual a D mais I K2 sobre K1D, né? Então vai ficar 2A igual a 1 mais isso aqui vezes D. E a gente determinou o A. Então A vai ser, passando 2 dividindo, né? E ajeitando aqui a fração, vai ficar K1 mais IK2 sobre 2K1 vezes D. Então esse vai ser o A em função de D. Como eu disse para vocês, não tem como resolver as três, encontrar as três. Mas tem como escrever A e B em função de D. Então aqui a gente escreveu A em função de D. Agora a gente pode subtrair. Então subtraindo aqui vai ficar menos A e aqui vai ficar mais B. Então fazendo isso vai cancelar o A com menos A e vai ficar 2B. E aqui vai ter que trocar de sinal também. Então vai ficar 1 menos IK2 sobre K1, né? Mas deixa eu só apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Senão vai ficar muito confuso. Tá? Então resumindo, subtraindo as equações lá em cima, do lado esquerdo, a gente obtém que 2B, isso aqui vezes D, vai ser 1 menos IK2 sobre K1 vezes D. E isolando o B vai ser então K1 menos IK2 sobre 2K1 vezes D. Ok. Pessoal, deu para entender isso aí que eu fiz até agora, essas soluções aí? Chegar nesse A e nesse B aí, alguma dúvida? Bom, como sempre, o silêncio significa que não tem dúvida. Então, ou que vocês me deixaram no mudo e foram fazer outra coisa. Mas,
Beleza, então com o A e B resolvido, a gente pode estudar o processo de reflexão. Se alguém quer falar alguma coisa? Com alguma Só dúvida foi aí? para mostrar que ele tá assistindo a aula ainda, Isaac. Ah, Relaxa. tá. Tem um cara aí que não fala nada e a aula termina e continua lá. Eu não vou dizer quem é, não. Ai, ai. Que o cara não tava prestando atenção. Aí ele nem percebe que a aula acabou. Mas eu não vou dizer quem é, não. Ai, ai. Já chega. Beleza. Então, só tô brincando com vocês, tá? Fiquem à vontade aí para participar sempre. Não liguem para essas bobagens, por favor. Agora, beleza. Então a gente pode escrever os coeficientes assim e a gente pode estudar o processo de reflexão. Bom, o que é o coeficiente de reflexão? Nós sabemos lá das ondas lá da ondulatória, quando a gente estuda a transição de uma onda de um meio para outro, tá? Não sei se vocês vão lembrar disso, se vocês já viram isso em alguma vez, mas é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, quando tem uma onda eletromagnética aqui, ela vem e ela bate no meio. Se aqui tiver um índice de refração e aqui tiver outro, uma parte dessa onda, vamos desenhar assim de lado que é mais fácil. Uma parte dessa onda vai ser refletida, né? Então aqui vai ter uma onda incidente, uma onda refletida e aqui vai ter uma certa onda transmitida que vai sofrer uma deflexão aqui, né? Uma refração e tal. Então tem uma onda incidente, uma onda refletida e uma onda transmitida, tá? Vocês devem lembrar disso ou de física 4, né? Ou de eletro 2, ou sei lá, de algum lugar. Vocês devem ter ouvido falar disso, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui com esse resultado, já que a gente não pode normalizar e calcular valores esperados, etc. O que a gente vai fazer é tentar entender esse processo como um processo de uma onda que está incidindo numa barreira e que vai ser uma parte refletida e outra transmitida, tá? Então o que nós vamos estudar aqui é a intensidade que ela vai ser diretamente proporcional. Infelizmente ficou pequeno aqui. Vamos estudar a intensidade que vai ser diretamente proporcional ao módulo ao quadrado da amplitude. Tá? Onde esse módulo ao quadrado, então vamos chamar a intensidade de I, né? E vamos chamar onde é o seguinte, esse módulo de z ao quadrado aqui, na verdade é um módulo complexo, então é z estrela z. Então, não sei se vocês estão percebendo, mas a gente na verdade está importando uma interpretação que não é, tecnicamente falando, necessária. Ou seja, a gente está introduzindo uma hipótese a mais aqui, que é de que a gente pode fazer uma analogia entre as soluções da função da equação de Schrödinger e as ondas eletromagnéticas. E que a gente pode definir uma intensidade de tal modo que essa intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude, tá? Existe uma outra maneira mais, digamos assim, mais
bem fundamentada de fazer isso, que utiliza o conceito de corrente de probabilidade. Só que eu não vou falar sobre isso agora, porque eu só encontrei a fórmula na Wikipédia e a Wikipédia não pode ser nossa referência, né? Então eu estou procurando essa fórmula nos livros e não estou encontrando do jeito que eu queria. Porque na verdade essa intensidade ela pode ser calculada também como sendo igual ao módulo ao quadrado da corrente de probabilidade, tá? Só que essa fórmula que eu não estou encontrando em livro nenhum, e aí deu a hora da aula eu não achei, então vamos ficar só com essa ideia, que é a ideia que está em todos os livros que eu busquei, né? No Gasiorovics, um livro muito antigo aí que a gente tem, no Griffiths, no Caruso, no Esberg, no Ballantyne, todos os livros que eu busquei aí usam essa mesma fórmula, intensidade proporcional ao quadrado da amplitude. Mas enfim, só para vocês saberem, é possível também calcular o módulo ao quadrado da corrente de probabilidade, só não estou encontrando agora qual é a referência que diz isso, por isso eu não vou falar. Não vou usar porque o Wikipedia não pode ser nossa referência. Muito bem. Então a intensidade ela é isso aqui. Então o que nós vamos fazer a partir disso? Nós vamos definir a partir disso uma intensidade de reflexão, aliás, uma intensidade incidente, que vai ser, portanto, proporcional ao coeficiente, à amplitude da onda incidente. E o que vai ser a onda incidente? Se a gente olhar aqui para a nossa solução, a gente vai considerar como onda incidente essa daqui. Por quê? Porque ela tem um momento positivo, então ela está andando para a direita. Como é que eu sei que o momento dela é positivo? Por causa da exponencial e da relação de de Broglie, que P é igual a H cortado K. Então para essa função de onda o P vai ser o K1. E para outra o P vai ser menos K1, então ela vai estar andando para a esquerda, tá? Mas vamos ver isso de uma maneira mais organizada, senão vai ficar confuso. Ok. Então vamos fazer o seguinte. Olha, quem diria tá acabando o tempo, eu pensei que ia ser rapidinho. Ok. Então o que a gente vai ter é o seguinte, vai ter uma onda incidente. Que vai ser A vezes E elevado a IK1x. Essa onda incidente, ela vai ter uma intensidade de onda incidente, que vai ser proporcional ao módulo de A ao quadrado. Isso aqui não é um alfa, é um símbolo de proporcional. É difícil fazer esse símbolo, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Significa proporcional. Tá? Enfim, vai ter... Depois a gente vai ter uma onda refletida. Que vai ser esse termo B, E elevado a menos I K1x. Que vai ter uma intensidade de onda refletida, que vai ser proporcional ao módulo da amplitude, que nesse caso agora vai ser B, ao quadrado. Só lembrando que esse módulo é complexo, então isso é na verdade B estrela vezes B. E o primeiro lá é A estrela vezes A. Depois a gente vai ter uma onda transmitida. Então a gente vai ter uma intensidade da onda transmitida que vai ser proporcional ao módulo da amplitude transmitida, que é o D ao quadrado. Então vai ser D estrela D, tá? Tá dando para entender, pessoal, isso daqui? Isso daqui é uma coisa que vem da ondulatória. Então ela é inspirada, por exemplo, por isso daqui, ó.
Esse daqui é um livro que vocês devem conhecer com certeza, que é o Griffith. Então aqui na discussão sobre ondas eletromagnéticas, ó, tem a intensidade, né? A intensidade é proporcional ao módulo ao quadrado da amplitude da onda. Nesse caso aqui de ondas eletromagnéticas, a amplitude seria esse E0 aqui. Então a intensidade é proporcional e a constante de proporcionalidade a gente está supondo que é a mesma para todos aqui. E a partir daí nós vamos definir um coeficiente então de reflexão, que vai ser a divisão entre a intensidade da onda refletida e a intensidade da onda incidente. E um coeficiente de transmissão, que vai ser igual à intensidade da onda transmitida dividido pela intensidade da onda incidente. Tá dando para entender isso daí, pessoal? Tá conseguindo entender isso que eu estou falando? Tá muito confuso, tá? Tá assim, professor. Beleza. Então, o que nós vamos definir aqui é um coeficiente de reflexão, que vai ser o único que vai interessar hoje. Seria basicamente a porcentagem assim, de onda transmitida ou refletida. É, exatamente. Exatamente. Eventualmente ele pode depender de uma variável. Aí isso daí seria uma situação mais dinâmica. Mas aqui como a gente está só com ondas que são estacionárias, aí vai dar constantes. Lá no Griffiths de quântica, né? Ele chama isso de probabilidades relativas. Como a gente não pode normalizar, pelo menos a gente compara os coeficientes um com o outro e a gente obtém uma probabilidade relativa, que é justamente essa probabilidade de refletir ou de transmitir. Mas enfim, então o coeficiente de reflexão vai ser um R, que vai ser igual a intensidade refletida dividido pela intensidade incidente. Só que a intensidade refletida é B estrela, é proporcional a B estrela B, mas quando a gente dividir, vai virar uma igualdade porque vai cortar as duas constantes de proporcionalidade, tá? Então vai ficar B estrela B. Eu acho engraçado os livros pularem esse detalhe, mas tudo bem. Dividido por A estrela A. Nesse problema a gente não vai calcular o coeficiente de transmissão, mas em outros sim. Então eu vou botar logo a fórmula aqui. O coeficiente de transmissão ele vai ser um T que é igual a intensidade transmitida dividido pela intensidade incidente, que naquele caso aí em cima seria D estrela D dividido por A estrela A. Mas aqui entra o problema que eu falei para vocês no início da aula. Se vocês calcularem o coeficiente de transmissão usando essa fórmula, vai dar um problema. Vai dar um problema, então eu não vou escrever. Eu vou deixar desse jeito aqui. Por quê? Porque nesse caso só vai dar coerente esse resultado se a gente fizer usando a corrente de probabilidade, que é justamente a fórmula que eu não encontrei no livro, por isso eu não vou fazer. Então hoje nós vamos fazer só o que está lá no Esberg, que é calcular esse coeficiente aqui de reflexão, tá? E nós vamos ver que ele é igual a 1, tá? Beleza. Então, pegando aqui esse A e B, nós podemos calcular o coeficiente de reflexão, né? Então, lembrando que o A, deixa eu ver aqui na minha cola, lembrando que o A ele é igual a K1 mais IK2
dividido por 2K1 vezes D. Então qual vai ser o conjugado dele? Vai ser K1, a gente só troca o sinal onde tiver o I, então fica menos I, K2, dividido por 2K1. Isso é possível pelas propriedades do conjugado que a gente discutiu lá no início. E o conjugado de D, que eventualmente pode ser complexo. Tá? E o B, que vai ser K1 menos IK2, dividido por 2K1 vezes D. Então o conjugado de B vai ser simplesmente trocar o sinal de I. Então fica K1 mais IK2 dividido por 2K1 vezes o D estrela. Então o coeficiente de reflexão, que vai ser igual a B estrela B sobre A estrela A, ele vai ser igual a esse daqui vezes esse, né? Esse aqui vezes esse. Então vai ser isso aqui. D estrela vezes esse primeiro. Dividido por A estrela A. Então vai ser esse A estrela vezes o A, que é esse primeiro. Então vejam que isso daí vai dar na verdade 1. É porque esse D estrela cancela com esse D cancela com esse. Depois esse termo cancela com esse aqui. E esse termo cancela com esse aqui. Então na verdade R é igual a 1. Então a onda é totalmente refletida. Mais ou menos. Na verdade nós vamos ver que, depois a gente vai discutir isso depois na outra aula, que na verdade ela existe uma pequena penetração na barreira, mas que isso não influencia no valor desse coeficiente, porque é desprezível, tá? Mas a gente vai deixar essa discussão para depois. Eu queria só perturbar um pouco a mente de vocês, que afinal de contas, para que serve o professor se não para isso, né? Que é o seguinte: essa é a nossa interpretação usual da mecânica quântica. Mas se vocês vierem aqui na interpretação de Bon de Broglie da mecânica quântica, que eu separei aqui esse livro, esse daqui é um livro sobre a interpretação não usual da mecânica quântica, interpretação causal, que eu estudei um pouquinho, mas não muito. Então posso falar um pouquinho, mas não muito. Segundo essa interpretação, lá na página 147 desse livro, ele comenta que sobre esse exercício aí, ó, o coeficiente de refletividade, de reflexão, né? Eu estou traduzindo na doida aqui. Não precisamente reflete os detalhes verdadeiros do movimento. As noções de que a partícula está incidindo e refletindo simplesmente não se aplicam. Esses resultados indicam o perigo de importar intuições clássicas dentro
de situações altamente não clássicas. Por esse motivo, aliás, como não existe uma descrição de onda plana do potencial de barreira que correspondente a uma partícula incidente livre, que apenas depois de um tempo finito encontra a barreira e vai ser depois refletida ou transmitida. Então isso daqui é uma crítica a tudo isso que a gente discutiu hoje, que é feita pela interpretação de Bond-Broglie, que eu mencionei na outra aula lá para vocês, tá? Então eu só queria deixar a sua mente de vocês perturbada através disso. Quer dizer, nós acabamos de calcular o coeficiente de reflexão é igual a 1. Mas será que faz algum sentido? Porque a função de onda não é normalizável. E uma hipótese muito forte da mecânica quântica, e que é muito exigida, é de que a função de onda tem que ser normalizada. Para vocês terem uma ideia, eu escrevi um artigo que não tinha nada a ver com a interpretação usual da mecânica quântica, e portanto não precisava de normalização, e o referi lá da revista exigiu que eu mostrasse qual era a relação entre isso e a normalização. Aí deu vontade de falar para ele, peraí, mas nos potenciais mais simples lá da física moderna, a gente não consegue normalizar, então por que está me exigindo isso? Então eu queria só deixar essa provocação para vocês e perturbar um pouco a mente de vocês. Quer dizer, será que faz sentido uma função de onda que não é normalizada? Tá? Quer dizer, a gente calcula o coeficiente de reflexão é igual a 1. A interpretação do livro é: existe uma penetração na barreira, mas ela é desprezível. Depois nós vamos estudar uma outra situação, que é um potencial assim, ó, em que tem uma onda aqui, depois ela decai e depois tem outra onda aqui. Nesse caso, a gente vai ver que a reflexão não vai ser 1 e a transmissão também não vai ser 1. Quer dizer, vai ter reflexão e vai ter transmissão. Vai ter uma onda refletida, mas vai ter uma transmissão também. Que é justamente o fenômeno do tunelamento, né? Mas por que aqui não tem? Então eu queria deixar essa reflexão para vocês, porque eu estou pensando nisso e eu não consigo entender, tá? Não consigo. Será mesmo que esse problema já foi resolvido? Só porque está no Esberg, será que está resolvido? Existe uma crítica, mencionei para vocês aqui, de que na interpretação de Bond e Broglie da mecânica quântica, que está nesse livro aqui, ó, para quem tiver curiosidade, a teoria quântica do movimento, de um autor chamado Peter Holland, tá? Enfim, fica a curiosidade aí. Existe uma crítica, tá? Existe uma crítica, apesar de estar nos livros texto, não é todo mundo que concorda que esse resultado seja assim. Mas na nossa prova vai ser assim, porque esse é o conteúdo da disciplina e essa é a ementa. Então, para todos os efeitos da nossa disciplina, R igual a 1. Mas enquanto estudante, eu tenho a obrigação de dizer para vocês que existe uma crítica e que isso não é um consenso. Beleza? Alguma dúvida que eu tenha Só, alguma ideia de responder? só várias, né? É, só todas, né? É complicado. Assim, como você resolveu aí o coeficiente de 1, você não deu exatamente, não deu aproximadamente, Aham. o cálculo não foi numérico, foi analítico e resolveu. E ponto final, né? É. Como poderia ter uma onda que passe, né? Mesmo que seja pequena, desprezível, né? Mas faça alguma coisa. Aham. Pelo resultado analítico deu exatamente 1. Então, como se Sim. fosse da crítica lá, né? Importar conceitos clássicos. Uhum. Não sei se você já falou aqui, é como se tivesse arremessar uma bolinha de tênis numa parede, né? E não tivesse energia suficiente, ela voltasse totalmente, né? É. Não ia passar um pedaço dela, né? Então, basicamente é assim que funciona. É. Aí é difícil entender, né? Já no caso lá do potencial integral, que vai ter o tunelamento, né? A diferença é que o potencial não vai ser constante, logo vai
ou seja, não vai ter mais força, né? Então, acaba... mesmo assim, se não tivesse, se fosse uma, vamos dizer assim, mesmo o potencial não sendo constante, a partícula não teria também energia para passar, né? Uhum. Enfim, É. E ainda tem outra coisa, né? A gente está simplificando a situação. Porque a gente está supondo um potencial assim, mas o potencial da natureza não é assim. Né? Ele seria algo assim, mais ou menos. Só que isso daqui para resolver é analiticamente muito complicado. Numericamente nem tanto. É só jogar no computador e o computador devolve um gráfico. Né? Mas isso aqui seria o potencial. Então, na verdade, bem aqui vai ter uma força, né? Aqui não vai ter, a força é zero. E aqui também. Mas aqui nesse ínterim aqui a força não é zero. E é justamente esse pedaço que a gente está desprezando quando a gente espreme o potencial e transforma ele nisso aqui. Aí o Esberg ele faz um comentário meio absurdo. Ele diz bem aqui a força é infinita. E como a força é infinita e a gente vai integrar no intervalo igual a zero, tá tudo bem. Porque aí vai dar tudo certo. É um argumento meio absurdo, mas que acaba funcionando, porque tem como modelar mesmo isso através de uma outra coisa, né? Que é a delta de Dirac, que é justamente a derivada da função degrau aqui. Mas enfim, eu não sei mais nem o que eu estou falando. Enfim, resumindo, tem muita coisa para a gente pensar aqui. Agora, na prova, o que eu poderia perguntar para vocês é esse tipo de cálculo, tá? Falando em termos práticos aí, que eu sei que a gente gosta muito de discutir, mas vocês querem saber mesmo como é que vai ser contabilizado a prova. Então seria um cálculo desse, tipo calcule o coeficiente de reflexão. Então eu falei no início da aula lá que a gente vai na prova pedir esse caso que está resolvido no Esberg logo depois desse aqui. Então depois do Natal aí, do Ano Novo, deem uma olhada aí nesse caso que vai ser para a prova, tá? Aí eu vou pedir justamente calcular esse tipo de coisa, calcule coeficiente de reflexão, de transmissão, e vai ser isso. Tá? Mas aí, além da prova, eu queria provocar vocês para pensar nessas questões, para ver que de fato tem muita coisa para pensar além desse cálculo aí, beleza? Então acho que se não houver mais questões, a gente encerra aqui. Se houver, eu estou à disposição. só comentando o que você tinha falado no outra aula também. Hum. Bom, aí a gente está vendo uma equação, mesmo, vamos dizer assim, uma relação que tem a ver com a onda, né? Mas, como a gente viu nas últimas aulas, essa onda, né, não representa exatamente vamos dizer assim, a posição da partícula, né? Uhum. A partícula, vamos dizer, né? Uma forma de representar, mas não é exatamente ela, né? Uhum. Então, É. se matematicamente, como a gente vê, dizendo que é uma onda, a gente tem esse resultado, mas na prática, já que não é uma onda, né? Enfim. É engraçado, porque utiliza uma coisa para representar outra, né? Então Uhum. acaba essas igualdades não se satisfazendo e tendo esses problemas de interpretação. É. Eu concordo nesse caso com a opinião lá do autor desse livro. Mas quem Pois sou é. eu, né? Quem somos nós, né? Mas enfim, é justamente essa crítica lá do livro do Holland. Quer dizer, será que essas incoerências não são consequência de importar um conceito que vem de uma outra física, né? No caso, uma física ondulatória? Porque justamente se a partícula não é uma onda, então até que ponto a gente pode extrair informações da onda? Mas tem um outro lado drástico também nessa questão da interpretação, que é o seguinte: ninguém gostou, nem o próprio Schrödinger gostou. O Bohr teve muito trabalho para justificar a mecânica quântica, né? Rebateu várias críticas. Enfim, o Heisenberg escreveu vários livros também tentando entender essas coisas todas. O próprio Schrödinger, como eu já falei, que foi o criador dessa equação, era contra a sua interpretação, o que é muito interessante.
Mas a ciência acabou absorvendo essa teoria por um motivo muito pragmático: os resultados dão certo. Então, existe um outro lado que é o lado da prática, ou seja, é complicado de interpretar, mas funciona. Se funciona, então a gente continua fazendo, mesmo sem entender 100% o que está fazendo. E é por isso que a gente continua estudando e aprendendo até hoje isso no curso de física, né? Então tem esse lado também, quer dizer, a gente tem que ter essa visão contraditória quase, né? É isso. Valeu então, pessoal.